do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, podem sentar. Queridos irmãos e irmãs, estamos no quinto domingo da festa da Páscoa e hoje a Santa Igreja nos traz então a conversa entre Cristo e a mulher samaritana. Bem, hoje o quinto domingo é dedicado exatamente a ela, é o domingo da mulher samaritana. E, queridos irmãos e irmãs, temos vivido então nestas últimas semanas a alegria da festa da Páscoa, a alegria da ressurreição de Cristo, e vemos como na primeira semana, depois da Páscoa, inevitavelmente, é comemorada somente a ressurreição de Cristo, e depois temos ali a segunda semana, que é a comemoração de São Tomé, e na terceira semana temos ali a comemoração das mulheres miróforas, das cultivadoras de mirra, de aromas, dos santos justos Nicodemos e José de Arimateia, e também tivemos o Evangelho do Paralítico. Bem, temos estes evangelhos todos desde a altura da Páscoa. E porque é que a Santa Igreja então nos dá estes episódios que aconteceram antes da crucifixão de Cristo? Estes acontecimentos que foram muito antes então da crucifixão de Cristo. Isto para nós sabermos, queridos irmãos e irmãs, que o poder de Deus sempre está em ação. O poder de Deus esteve em ação não só na cura do paralítico, da cura do cego, mas também o poder de Deus teve e teve poder também com a samaritana. E, queridos irmãos e irmãs, bem sabemos, como é conhecimento de todos, ou quase todos, os samaritanos e os judeus não se davam muito bem uns com os outros, não é? Os judeus diziam que os samaritanos eram hereges, não é? Então, eles desprezavam-se ao máximo, eles odiavam-se. E Cristo, como vimos no Evangelho de hoje, vindo da Galileia, vindo, aliás, da Judeia em direção à Galileia, passaram pela Samaria. E Cristo viu então uma mulher perto de um poço. E, queridos irmãos e irmãs, é realmente uma parte do Evangelho muito interessante e que a Igreja nos revela aqui coisas importantíssimas. Nós celebramos a Páscoa, não é? A ressurreição de Cristo. A Páscoa significa transição. A Páscoa significa transição. Então, nós celebramos a vida sobre a morte. Nós celebramos aquilo que Cristo fez, que derrotou a morte e nos deu a vida. E isso é uma transição. E ouvimos isso no primeiro Irmos, na noite de Páscoa, nas matinas pascais, e ouvimos assim: e Cristo nos deu a vida e nos transportou da vida, da morte para a vida. Podemos ver também no aspecto terreno, da transição da doença para a saúde. Vemos também outros exemplos, queridos irmãos e irmãs, da transição que era do homem paralítico do domingo passado, que há 38 anos não se mexia, e por somente uma palavra de Cristo, ele não só começou a andar, mas também começou a carregar o seu leito, que era pesado, não é? E vimos aqui transições. E a Páscoa é isso. A Páscoa é transição da morte para a vida, daquilo que era mau para o bom, daquilo que era a doença para a saúde. E vimos também uma transição no Evangelho de hoje da mulher samaritana. A primeira transição que ela teve foi de vir ao poço de Jacó. Porque ao vir ao poço de Jacó, ela se abstinha então do seu dia-a-dia pecaminoso, não é? Do seu dia-a-dia, das suas tarefas na cidade, não é? Que nos levam a fazer e a cometer erros que a gente nem repara e nem pensa.
Então ela saía da cidade e ela andava se calhar 2 ou 3 quilómetros fora da cidade, ia ao poço de Jacó e era o tempo que ela tinha de pensar. Era o tempo que ela tinha de pensar um pouco nela. E mais importante ainda é que ela ia ao poço de Jacó, e aquele local era um local sagrado, onde Jacó, que era o neto de Abraão, construiu e cavou esse poço para o seu filho José. Então aquele era um local sagrado. E ela já foi lá. Então foi a primeira transição da Samaritana. Então, mais transições nós veremos, mais Páscoas nós veremos, em que quando Cristo disse à Samaritana para me dar água, e Cristo pedia água à Samaritana ficou admirada, como é que é possível? Um judeu pedir água a um samaritano. Eles se odiavam. Mas ela viu algo incomum em Cristo. Cristo, como é Deus, conhece os corações e os pensamentos de cada um de nós. E, igualmente, o da mulher samaritana. Cristo lhe diz: se tu soubesses o dom de Deus, tu bebias de uma água que nunca irias ter sede mais. E ela perguntou: mas Senhor, então tu não tens uma caneca? Isto é fundo, como é que vais tirar a água? Bem, a água viva, se tu beberes, disse Cristo à samaritana, dessa água viva, nunca mais vais ter sede. E a samaritana compreendeu no aspecto terreno, não compreendeu no aspecto espiritual daquilo que Cristo estava-lhe a falar. No Antigo Testamento, no tempo dos profetas, a água viva era a graça de Deus. Então os antigos profetas do Antigo Testamento chamavam a graça de Deus, chamavam água viva. Era essa água viva que Cristo disse à samaritana: se ela bebesse, jamais iria ter sede. E a própria samaritana, chamada Fotina, ela própria se tornou fonte da água viva. Porque através dela, muitos da cidade dela se converteram ao dizer que Cristo tinha dito e sabe tudo aquilo que ela tem feito. Então, queridos irmãos e irmãs, vendo a mulher samaritana que aquilo não era um homem comum, e diz-lhe: se calhar és um profeta, não é? E aqui vemos uma declaração muito intrigante por parte de Cristo, porque nem o próprio Cristo disse aos apóstolos, assim, com aquele ênfase, não é? A samaritana disse: bem, a gente sabe que vai vir o Messias, o Cristo, nós sabemos, e Ele nos vai fazer saber tudo. Então Cristo lhe responde: sou eu, o Cristo, sou eu o Messias. E, queridos irmãos, uma afirmação dessas, assim tão direta e tão particular, Cristo nem teve com os apóstolos. Sabemos que os apóstolos eram simples pescadores, eram pessoas que não eram de grande sabedoria. Eles ganharam a sabedoria através dessa água viva, dessa água viva que é a graça de Deus, que desceu então através pelo próprio Espírito Santo e os inspirou a serem discípulos pescadores em mestres de sabedoria. Bem, Cristo perguntou, então, mudando de assunto, pergunta à mulher samaritana: bem, vais chamar o teu marido? E ela disse: eu não tenho marido. Cristo sabe tudo, não é? Então, Cristo sabia: bem, tu tiveste 2 ou 3 maridos, e este tem a teu marido, não é? Mas estás com ele, não é? Quer dizer, se fosse um judeu, os sacerdotes, não é? Os sacerdotes, doutores da lei, não é? Do templo, que eram os verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro, diziam assim, repreendiam-na logo, diziam que ela era pecadora, que ela era uma condenada, que não havia mais nada a fazer por ela, que ela era isto e que ela era aquilo. Cristo não condena. E reparem bem a diferença entre uma pecadora se converter
a transição dela de pecadora para saúde espiritual. Ela sabe que pecou. Cristo diz tudo o que ela fez e quantos maridos ela teve. Ela e a vida dela ficaram expostas a Deus, ficaram expostas a Cristo. E ela depois concordou. Cristo concordou também com ela. Ela disse: pois, e este que agora eu tenho, mas não é meu marido. Só que ela disse: bem, eu não tenho marido, porque ela era astuta, não é? E ela disse: só que eu não tenho marido. Mas Cristo revelou-lhe logo tudo. E ela concordou. E Cristo, em vez de a repreender e de bater e de condenar, concordou com ela. E ela disse: pois o que eu tenho agora não é meu marido. E Cristo: dizes bem, diz a verdade, não é teu marido. Escancarou a vida dela, sem ela querer. Ela até estava a tentar esconder, só que Cristo abriu o livro, não é? E aqui podemos ver a essência da transição de uma mulher pecadora para uma mulher já restabelecida na fé que ela própria demonstrou a Cristo, vendo que Ele realmente sabia tudo o que ela tinha feito e sabia os pecados todos que ela tinha cometido e que estava a esconder. Mas Cristo não a repreendeu. Cristo concordou com ela: dizes bem, porque aquele que tu tens hoje não é teu marido. Dizes bem. Logo aí ela sentiu-se mal. E Cristo nem levantou a voz. Cristo não foi preciso dizer: és uma condenada, está tudo perdido. Não. Cristo concordou com ela. E Cristo concordando com ela, e ela vendo a sua condição de pecadora e que o próprio Deus abriu, não é? A vida dela toda escancarada, ela mudou. E foi a correr contar, não é? Depois, mais tarde, à cidade. E depois ela pergunta uma pergunta de interesse dela e também do povo dela, de Samaria. Porque era isso: os judeus dizem que se tinha que adorar em Jerusalém. Os da Samaria diziam que tinha que se ali orar no monte onde Jacó orou. Enfim, eles não se entendiam. E ela perguntou a Cristo: bem, Senhor, então onde é que se deve orar? Em Jerusalém? Ou neste monte? Ou naquele? E Cristo disse: bem, os verdadeiros adoradores e os adoradores que o Pai deseja são para adorá-lo, não em Jerusalém, não aqui, não lá, mas em todo lado. Na igreja, em casa, na rua, mentalmente, seja como for. E Cristo dá aqui mais uma situaçãozinha muito importante para a gente verificar. Porque Cristo disse que Deus é para ser adorado em espírito e em verdade. Deus é para ser adorado em espírito e em verdade. E, queridos irmãos, aqui, Cristo nos dá então um cheirinho, um lamiré da própria Santíssima Trindade. Porque nós adoramos o Pai em espírito, que é o Espírito Santo. E também adoramos em verdade, porque o próprio Cristo, Ele próprio disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o próprio Cristo fala dele próprio: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então Cristo disse a Samaritana: Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade. Aquilo que Cristo está a dizer é que adoremos então a Santíssima Trindade, o Pai, o Espírito, que é o Espírito Santo, e em verdade, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio Cristo. Assim estamos a adorar verdadeiramente a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trindade consubstancial, indivisível. Amém.